Irmão, tem uma mensagem que eu já preguei inúmeras vezes, a base dela, o cerne dela tem a ver com a minha história. Eu sou apaixonado pelo novo, isso para mim é um desafio, porque eu estou sempre vivendo algo novo e eu já quero me lançar no novo. Eu amo o novo, eu amo o desconhecido. Sabe uma coisa que eu percebi? Todo mundo quer ver algo novo, mas nem todo mundo está vendo algo novo. E eu comecei a me perguntar o porquê, e uma das respostas que Deus me deu é que tem gente que prefere se abraçar ao mediano conhecido do que se lançar ao extraordinário que nunca viveu. É você dar um passo sem saber como vai ser. É você seguir uma direção sem saber como vai ser. É você confiar sem Ele responder todas as suas perguntas. E essa segunda chave, irmão, você está comigo? Diga amém. Se você quer se mover, se você quer romper, você vai precisar aprender a se mover sem ter todas as suas perguntas respondidas. Jesus está ligando para alguém. Se for Jesus, pode atender, irmão. No problem. Just kidding. Já bota no vivo a voz aí, Jesus. Entra até aquele órgãozão no meio da pregação. Segunda chave. Se você quer romper, precisa aprender a se mover, mesmo sem ter todas as suas perguntas respondidas. Irmão, tem uma das passagens que eu acho mais incríveis, é quando Jó começa a questionar Deus sobre um monte de coisa. E vamos ser sinceros, na nossa visão natural, ele até tinha motivos para questionar. Porque ele foi fiel em todo o tempo e Deus permitiu que ele fosse exposto daquele jeito. Então a Bíblia diz que Jó, mesmo sendo leal em todo o tempo, mesmo mantendo a sua fé firme em todo o tempo, irmão, olha para mim, teve um momento que a mulher de Jó falou para ele: cara, amaldiçoa o seu Deus e morre. Existem alguns teólogos, eu não vou dizer que é isso, mas existem algumas linhas teológicas que acreditam que ela fez isso até por zelo, que ela já estava tão triste em vê-lo sofrer tanto, que ela sabia que Deus era tão fiel com ele, que a única forma de encerrar aquele sofrimento é se ele negasse Deus, e por conta daquilo ele sucumbiria. Então existe uma linha teológica que acredita que quando ela fala: cara, nega o teu Deus e morre, acaba com isso, já deu, a gente perdeu todos os nossos filhos, você está se coçando com caco, você está vivendo a pior coisa que um homem poderia viver. E aí a Bíblia diz que tem um momento em que Jó faz perguntas para Deus. E aí nesse momento Deus faz perguntas para Jó. Irmão, olha para mim, olha que poderoso isso. Deus leva em consideração as dúvidas de Jó, mas Ele coloca uma condicional. Ele fala: Jó, eu até posso responder o que você está me perguntando, se antes você me responder aonde você estava quando eu criei o firmamento e todas as coisas. Jó, onde você estava quando eu estabeleci limites para o orgulho do mar e até onde as suas ondas poderiam ir? Jó, onde você estava quando eu estabeleci cada estrela, chamei pelo nome? O que Deus está dizendo é: eu até posso me rebaixar para responder você, mas antes você tem que se elevar para me responder também. O que Deus está dizendo é: você não vai ter todas as respostas, e isso significa confiar. Da mesma forma que se mover só quando eu concordo é conveniência, me mover só quando eu tenho as respostas, isso não é confiança. Irmão, olha para mim, sabe qual que é o princípio da confiança? É você acreditar em algo que o outro estabeleceu para o futuro, ou em algo que outro disse a seu próprio respeito, mas você não consegue ter uma prova real disso. Então eu vou dar um exemplo. Você está num parapeito de um prédio que acabou de ser construído, e você fala: cara, é seguro? Aí o engenheiro fala: irmão, pode confiar, eu fiz todos os cálculos. O cálculo pode estar errado, a obra pode ter sido mal feita. Então, se você parte do pressuposto que você pode se escorar naquele lugar, você precisa ter estabelecido uma relação de confiança. Como que acontece uma relação de confiança? É quando você acredita que o outro te deu uma garantia que é suficiente para você não ter mais respostas. Você não pergunta qual tipo de cimento foi usado, você não pergunta quantos cálculos ele fez, você não pergunta qual foi a tese que ele usou, você só confia que ele sabe o que ele precisava saber para fazer o que ele fez. Agora, quando é o próprio Deus que te convida para viver algo, irmão, a garantia é Ele. Tem uma passagem na Bíblia que Deus diz: por não ter a quem maior a jurar, eu juro por mim mesmo. Deus está dizendo: eu sou a sua garantia. Se eu disse que vou fazer, eu vou fazer. Se eu disse que vou abrir, eu vou abrir. Se eu disse que vai acontecer, vai acontecer. Deus, qual é a minha garantia? Eu sou a sua garantia.
Você sabe o que significa promessa? Promessa, um dos significados de promessa é garantia. Então uma promessa feita por Deus é uma garantia dada por Deus. Irmão, vamos ser sinceros, olha para mim. Se a gente não puder confiar numa garantia que o próprio Deus deu, a gente vai confiar em quem? Numa pesquisa da Datafolha? Do Ibope? Vai confiar em quem? No cenário econômico? Vai confiar em alguém que prometeu uma porta de emprego? Irmão, não dá para a gente confiar em algo que é perecível, passageiro, inconstante, variável, volúvel. Mas a verdade é que tem muita gente colocando a sua confiança naquilo que é momentâneo e não consegue colocar a sua confiança naquilo que é eterno. Deixa eu te dar uma chave: não confie plenamente naquilo que não é plenamente confiável. Homens não são plenamente confiáveis, a economia não é plenamente confiável. Quantas pessoas botaram tudo que tinham, por exemplo, no Bitcoin, e ele derreteu? É um problema do Bitcoin? Não, daqui a pouco ele vai explodir. Tem gente que ganha na baixa, tem gente que ganha na alta. O mercado financeiro, e está tudo bem você querer se mover no mercado financeiro. O problema é quando toda a tua confiança é depositada em algo que não é plenamente confiável. A Bíblia diz que maldito é um homem que confia em outro homem, faz dele a força do seu braço. A Bíblia não está dizendo que a gente não pode confiar em homens. A Bíblia está dizendo que você não pode confiar a ponto de fazer dele a sua força. Pastor, eu li essa passagem, não vou confiar em mais ninguém. Não, irmão, porque um corpo que não confia no outro membro é como um pé que não se move, porque não sabe se o outro vai se mover também. É como uma mão que não se levanta, porque não sabe se o ombro e todo o braço vai sustentá-la também. Um corpo que não confia nos seus membros não se move. Não é disso que a palavra está dizendo. O que a palavra está dizendo é: você não pode confiar em outro homem a ponto de fazer um homem a sua força. Você está comigo? Alguém está recebendo algo de Deus? Eu sei que eu estou sendo bem pastoral hoje, bem doutrinário, mas não dá para a gente querer romper sem ter raízes que vão manter a gente de pé. Amém? Amém, glória a Deus. 2 incendiários recebendo aqui, aleluia. Chile conectado, Espanha conectado. Hola hermanos, Dios me bendiga. Bendiciones. Declara comigo, diga: eu preciso me mover sem concordar. Eu preciso me mover mesmo sem ter as minhas perguntas respondidas. Por que Miami? Eu não sei. Por que Deus me tira do Brasil com 50 mil seguidores, me esconde sem voltar para o Brasil durante 3 anos e eu volto para a nação vivendo algo que eu não vivi quando eu estava na nação? Não sei. Por que Deus promete 3 filhos, sendo que no nascimento do segundo os médicos falaram que o útero não suportava mais uma gravidez? Não sei. Mas uma coisa eu sei: Deus não depende de caminhos naturais para se mover de forma sobrenatural. Ele pega o ventre de Isabel, o ventre estéril, gera João Batista, a voz que clama no deserto, o profeta que quebra o silêncio de Deus, aquele que transita entre 2 tempos e 2 alianças. Aí ele pega o ventre de Maria, um ventre virgem, e deposita a semente que vai gerar Jesus, o verbo da vida. Então ele está deixando claro que ele não depende da fertilidade de um ventre para gerar um milagre. Ele está deixando claro que ele não depende de um ambiente para gerar o sobrenatural. Por quê? Porque quando ele chega, ele transforma o ambiente. O ambiente infértil se torna fértil, o ambiente estéril se torna cheio de vida. O ambiente de morte, como estava lá em torno de Lázaro, com pessoas chorando e luto e reclamação. A Bíblia diz que alguns perguntavam entre si: se ele é tão poderoso, por que não chegou antes? Se ele tivesse chegado antes, Lázaro não tinha morrido. Mas depois que o milagre acontece, um ambiente de morte que cheirava a luto agora se transforma em um ambiente de festa que tem cheiro de milagre. Irmão, guarda isso. Não importa como está o ambiente, a questão é quando Jesus chegar, isso vai mudar. A morte não resiste ao poder da vida. Jesus invade o inferno, fica lá por 3 dias, mas ao 3º dia ele ressuscitou, tomou para si as chaves do inferno e da morte. Você está comigo? Eu vou finalizar. Eu estudava uma série, na verdade. Ô Joãozinho, você me viu anotando 2 chaves aqui? Deus me deu na hora de subir as 2 chaves, que são mais poderosas do que eu tentei preparar de sermão a madrugada inteira. Irmão, vai por mim. Como diz o Barreto, é melhor uma palavra de Jesus do que um bom plano. Você
Você está comigo? Você pode celebrar Jesus no seu lugar? E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!